Leitura Bíblica Diária, dia 19 de janeiro. Jó, capítulo 11. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então respondeu Zofar o Naamatita e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração? Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce com a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto se levantará sem mácula, e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Jó, capítulo 12. Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e ele me responde, o justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e às aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará, até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto? O que está na sua mão, a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as largas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta e a sombra da morte traz a luz.
multiplica os povos e os faz perecer, dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz desatinar como ébrios. Jó, capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade e por ele enunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos enquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura não vos espantará sua alteza? E não cairá sobre vós o seu temor? As nossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faze comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a veste a qual rói a traça.